Boa noite a todos. Mais um Pode Constelar. Gente, hoje nós temos uma história de arrepiar. Maravilhosa, bafônica. Com uma pessoa muito especial, minha amiga do coração, que eu amo demais. Então, assim, é uma honra receber aqui, né, no nosso Pod. Sim, com certeza, é uma honra. Ela que também tem nos ajudado muito e a gente quer honrar a vida dela hoje aqui. É muito bom ter você aqui. Você quer falar quem é? Já vamos, ó, tirar esse suspense, mas é uma pessoa que, nossa, tá ajudando muitas pessoas, muitas vidas, porque ela tem muito conteúdo. Ela tá trazendo na internet, agora ela vai lançar o YouTube dela. Já falar aqui para ela lançar rápido, né? Porque tem muitas histórias lá que as pessoas precisam ouvir. Né, tem entrevistas com pessoas com muito conteúdo, então o podcast também é para isso. E hoje nós temos uma história exclusiva que ela vai falar aqui da história de vida dela, que é a nossa querida, maravilhosa Ticiane Menegutti. Obrigada, eu já tô com o olho cheio de lágrimas. Obrigada, porque para mim é uma honra estar aqui com a Patrícia, com a Meire. A Meire tem uma história muito especial de vida comigo. E eu já tô com o olho cheio de lágrimas, como elas são terapeutas, gente, e essa história, ela é um pouco impactante. Eu já sei que eu vou passar por uma sessão aqui sabática, né? Nossa, esqueci o lencinho. Oh, tinha que trazer caixa. Porque eu já tô... Mas vamos lá, meninas. Ó, eu gostaria muito de ouvir a sua história, porque toda vez que você conta, você não conta por inteiro, e eu fiquei curiosa, sabe? Eu acredito que as pessoas também vão ouvir e vão ficar assim, horrorizadas não, mas vão ficar surpresas. Impactadas, né? Impactadas com a sua história de vida, porque você fala que você tem uma irmã gêmeas. Então me conta, como que tem uma irmã gêmeas que você não conhece? Bom, na verdade eu também fui descobrir, acho que eu já tinha uns 9, 10 anos, que eu tinha uma irmã gêmea, idêntica, da mesma placenta, e a minha irmã ela foi sequestrada no parto. Então a minha mãe teve uma gravidez onde ela já sentia que era gêmeas, porque ela sentia mexer na barriga dela as duas crianças. Ela ficou também com a barriga muito grande, e na família da minha mãe tem muitos gêmeos. Então acho que a minha mãe tem 10 irmãos, acho que 6 têm filhos gêmeos. E os filhos gêmeos têm gêmeos. Inclusive, a minha irmã tem 2 meninas de 26 anos gêmea. Então, é uma história de gêmeos na família. Só que a minha mãe foi uma das primeiras a ter gêmeos, que fui eu. E quando nós nascemos, aí nasceu as duas, a enfermeira foi e falou para minha mãe. Falou, olha, você já tem uma menina, agora veio 2, me dá uma. Aí a minha mãe pegou e falou, não, imagina, meu sonho é ter gêmeos, a gente já tem gêmeos na família, e meu sonho é ter gêmeos, são minhas filhas. E ali a minha mãe já deu o nome. Inclusive não é o nome Tice, né? Tice eu mudei na justiça. Ela deu um nome muito parecido para as duas. E a enfermeira ficou no pé da minha mãe. Levou nós duas, né, um tempo atrás, não era igual hoje que a mãe já fica com o bebê direto. Sim. Antigamente, levava o bebê e trazia para a mãe, acho que um dia depois, alguma coisa assim. E aí, não retornaram. Retornaram comigo, retornaram com a minha irmã, voltaram com nós duas para o berçário e não retornaram mais com a minha irmã. E aí, meu pai foi visitar minha mãe. E aí minha mãe falou pro meu pai, falou, olha, deu a notícia, o médico também deu a notícia, olha, gêmeos, 2 menininhas, a coisa mais linda. E, gente, pode não parecer, mas eu nasci ruivinha. O meu cabelo meio vermelhado, sabe? Aquele monte de sardinha. Nossa. Aí o médico falou, olha, mesma placenta, elas são iguaizinhas. Nossa. Então vocês vão ter que escrever o nominho na roupa, porque elas são muito parecidas, elas são iguaizinhas, não vai ter como vocês saber. A gente colocou assim, quem nasceu primeiro e quem nasceu segundo. Então, lá no berçário tinha identificação de quem nasceu primeiro e quem nasceu segundo. Eu nasci primeiro. E aí, acho que no 3º dia, que a minha mãe estava no hospital, a minha mãe questionou, falou, mas por que só vem uma, que foi a que nasceu primeiro, e a outra não vem? E aí o hospital chegou para minha mãe e falou assim, olha, na verdade a sua filha morreu e nós enterramos a sua filha. E aí a minha mãe entrou em choque, e aí minha mãe chamou meu pai, e aí meu pai foi para o hospital, fez um estardalhaço, aí o hospital falou, não, na verdade, ela não faleceu. Sua filha foi sequestrada. Nossa. Sua filha desapareceu. E a enfermeira também desapareceu. Então, a gente tem 100% de certeza que foi essa enfermeira que sequestrou a minha irmã.
E aí, ali, a minha mãe já entrou Em choque. num choque, acho que numa depressão também, porque tem a depressão pós-parto, Aham. mas antigamente nem se falava em depressão pós-parto. Sim. Hoje você fala em depressão pós-parto. E ainda temos o estigma de que é a frescura da mulher, né? Isso E é não muito existe. real. E aí fomos para casa e a minha mãe em choque. Eu não lembro da minha infância porque eu bloqueei muito a minha infância. Imagina. Eu Nossa. bloqueei muito a minha infância. Então, para eu lembrar da minha infância, eu tive que fazer um curso. Eu fiz um curso com a Maíra Card. E nesse curso que eu lembrei um pouco mais da minha infância. Mas assim, eu tenho flashes da minha infância, da minha mãe desmaiando, minha mãe ficando horas desmaiada. Eu tenho flashes da minha mãe chorando muito. Eu tenho flashes da minha mãe brigando muito comigo. Tem uma cena que eu lembro, e assim, eu lembro mais de quando meu irmão nasceu. Porque tenho muito. Acho que quando o Júnior nasceu, eu senti o vazio que eu senti foi preenchido. Porque veio um menininho. E eu e o Júnior, nós somos muito amigos. Desde que ele nasceu, a gente é muito, muito. Ai, respira. Não é fácil, não. Aí a gente tudo começa a chorar aqui. Tá porque todo mundo aqui. não é chorando. fácil. E eu imagino o vazio, né? Porque esse vazio, ele acontece imagina, se um bebê morre na barriga, a pessoa já fica com Sim. esse vazio. Acontece hoje, estudando muito sobre isso, é engraçado, né, que eu venho estudando esse assunto, eu tinha falado pra Sim, ele sobre gêmeos, né? E quando morre, mesmo que não se desenvolveu, a criança, ela nasce com vazio muito grande. Ela é como se ela você se sentisse sempre procurando alguma coisa que você não encontra. Isso. Sim. É isso que você sente. Eu tô sempre procurando alguma coisa e nada nunca me satisfaz. Exato. Eu posso querer comprar um carro novo, eu troco meu carro, no outro dia ele já perdeu a graça. Eu quero um celular novo, eu compro, no outro dia ele já perdeu a graça. Não. Realmente, eu tô sempre procurando. Isso é verdade. Mas deixa eu recapitular. Aí meu irmão nasceu. Então, eu tenho muitos flashes de quando meu irmão nasceu. Sim. Lembro do nascimento dele, que eu fui no hospital vê-lo. Lembro dos primeiros passinhos dele. Lembro das primeiras coisas que ele falava. Uma das primeiras coisas que ele falou, e até hoje, ele me chama de neném. Neném. Ele só me chama de neném. Então, isso foi, acho que, uma das primeiras palavras dele. Foi ele falar neném, e ficou. Então, eu criei um vínculo muito grande com ele. Mas a minha mãe sempre muito retraída comigo, sabe? A minha mãe sempre muito Rígida, pé atrás. Não era da mesma forma que ela tratava o meu irmão e a minha irmã que ela me tratava. Mas quando o meu irmão nasceu, aquilo pra mim nem tinha mais importância, porque, nossa, era tão bom ter um irmãozinho. Era tão bom brincar com ele, cuidar dele. E a gente foi crescendo e ficando muito amigo. Inclusive, quando ele nasceu, a minha mãe, ela me jogou uma vassoura no olho. E ele pegou aqui e estourou meus olhos. Ela pediu, eu com 9 anos de idade, para eu varrer a casa. Eu não sabia, eu era uma criança. E aí eu fiz mal feito, óbvio. E aí ela pegou e jogou a vassoura para trás. Ela fala que não me viu. E aí eu lembro, para ver como que as coisas marcam, né? Estourou o meu olho, encheu de sangue, ficou desse tamanho. Tem até um sinalzinho aqui. Estourou os dois, na verdade, porque aí eu fiquei com um problema de vista. E ela falava assim pra mim, não conta pro seu pai, não conta. E aí na hora que eu vi meu pai, quando eu vi meu pai, eu já, papai, olha o que a mamãe fez. Foi a primeira coisa que eu fui fazer, fui contar pro meu pai, porque eu também sempre tive uma ligação muito forte com meu pai. Então, eu tinha muitos flashes da minha infância, mas lembrar, por exemplo, dos meus aniversários, eu não lembrava. Lembrar de momentos felizes, eu não lembrava. Assim, eu brincando antes do meu irmão nascer, eu não lembro. Eu não tenho nenhum momento que eu lembro eu brincando. Aí eu vou pular um pouco mais pra frente para vocês entenderem. Aí quando foi no começo da pandemia, eu falei, eu quero lembrar minha infância. Vou fazer um curso. A Maíra Card estava lançando, na verdade, um curso chamado Cura Você. Nesse curso, você descobria o motivo de você comer. Por que você come? Porque você só engorda se você comer. Uhum. E eu tava fora do peso. E eu queria descobrir, porque como eu tinha parado de fumar, eu falava assim, não, eu engordei porque eu fumava. E a Maíra falou na minha cara, você não engordou porque você parou de fumar, você engordou porque você come. Aí eu peguei e falei, não, mas eu como. Aí ela começou a puxar assunto comigo, porque as respostas que eu comecei a dar pra ela, ela começou a puxar assunto comigo. Ela falou, vamos fazer o seguinte, quando terminar o curso eu vou te chamar. E aí ela me chamou. Aí ela me deu, sei lá, tipo uma mentoria, gente. E ela falou, não, você precisa lembrar a sua infância. E ela começou a puxar. E aí eu lembrei.
um pouco da minha infância. E aí eu lembrei que eu fui abusada com 4 anos de idade, dos 4 aos 5. Nossa. E aí aquilo ali, eu não entendia, porque tipo, a minha mãe e meu pai estavam na cozinha, eu era abusada na sala. Como que eles não viam aquilo? E aí eu fui questionar minha mãe, falei, poxa, como que a senhora não via isso? Ela, nossa, mas isso é surpresa pra mim, eu nunca imaginei, porque a pessoa é viva, então não vou ficar nova. Era alguém de confiança dela. Era alguém de confiança dela. Aí ali, entrei numa depressão que eu quase morri. Ali a minha depressão, ela veio muito em coisas mesmo físicas, sabe? Eu fiquei com uma enxaqueca que durou 4 meses. Eu fui internada na UTI por causa dessa enxaqueca. Não. A médica chegou pro meu marido e falou assim, ó, se eu passar das 3 horas da manhã, a gente pode ter esperança. Porque a minha cabeça, ela doía de uma tal forma, e eu já vinha muito debilitada. Então, eu tinha muito problema de vômito com a depressão. Eu ficava gelada. Eu chegava no médico com crise de depressão. Primeira vez o médico pegou, chamou a enfermeira, e daí a pouquinho tava a polícia lá no hospital. Por quê? Porque o médico achou que o Thiago me prendia dentro do freezer. Nossa. Que ele praticava violência doméstica, porque eu tava hipotérmica. Eu ficava hipotérmica. E a minha cabeça estava uma confusão só. Eu lembrei que eu tinha sido abusada. Eu nunca entendi a história do sequestro da minha irmã. Sim, mas você lembrou que foi abusada nessa mentoria. E aí você não teve um caminho para cura sobre esse abuso nesse mesmo lugar? Ou você só descobriu e aí foi para casa com a dor e acabou? A gente fez online. A gente conversou, não, ela me deu todos os caminhos. Uhum. Ela, olha, Tícia, a partir de agora você vai ter que fazer terapia, você vai ter que buscar ajuda, porque isso vai trazer uma explosão dentro de você. Sim. Mesmo ela não sendo da terapeuta, nem psicóloga, mas a Maíra, ela tem um entendimento muito grande de ser humano. Ela entende muito de ser humano. Então, ela me deu... Ela falou tudo o que eu precisava e o que eu precisava fazer. Só que, por exemplo, não. Foi assim, eu fiz isso num dia, no outro dia eu acordei mal. Explodiu. A minha cabeça explodiu de um dia para o outro. Meu corpo explodiu de um dia para o outro. Foi onde você teve depressão? Foi onde eu tive depressão. Quando a gente até fala sobre isso, né? Quando tem profissionais, quando ele sabe direcionar. Porque quando acha a dor, que é um fato, né, uma causa principal, a gente acaba colocando vários problemas na frente para a gente não ver. E quando a gente encontra, a gente tem que resolver. E a gente resolve isso na ressignificação, né? Você dando um outro significado para aquele momento que você tinha ali, né? Era uma criança, igual você falou, um bebê. Então, quando você dá um outro significado, você vem sem a depressão, porque você compreende que isso você não tinha controle no passado, mas no hoje você tem o controle de resolver, porque só adulto que resolve, né? A criança não consegue resolver. Ela fica em conflito. Fica com aquela dor muito forte, né? É uma dor muito forte. Sim, mas tanto que bloqueou, né? Pra você. Bloqueou, pra mim bloqueou. Porque é a dor. E eu camuflei também. Eu camuflei essa dor por anos. Sim. Porque eu não entrava na minha cabeça, o meu pensamento, eu não tenho filho. Né? A Meire tem filha, não sei se você tem filha. Filho. Então, vocês que são mães, eu não sou. Então, eu não tenho sentimento de mãe. Eu tenho um sentimento muito forte de amor pelo meu irmão, pelo filhinho dele, por todos os meus sobrinhos. Mas o sentimento de ser mãe, de ter alguém gerado na minha barriga ou um filho do coração, eu não tenho. Então, eu nunca entendi. Na minha cabeça era assim, mas se eu fiquei, a minha mãe tinha que dar valor pra mim. Ela não tinha que pensar em ir atrás da outra. E esse era meu questionamento. Sim. Tanto que eu mamei no peito até 7 anos. Eu chupei chupeta até 12. Eu mamei mamadeira até os 13. Eu fui criança. Tratada como um bebê, né? Sim, mas eu fui tratada como um bebê. Não é tratada como um bebê. Eu me colocava como um bebê. Você se colocava. É onde você se sentia amada. Quando você estava no peito, né? E a gente até falou sobre isso numa live, lembra? Sim. Que é a sua dor do abandono, né? Que é inconsciente. E no consciente você está fazendo algo que é hoje sendo uma comunicadora, né? Você trocou toda os vícios, né? Que era o cigarro, a boca, sim, pelo microfone, de estar ali falando com as pessoas, comunicando. Quando a gente compreende isso, por isso que na terapia a pessoa ela vem com várias questões, com várias dores. E quando ela compreende que ela passou por aquilo por um motivo maior,
E aí, hoje, ela toma a decisão no adulto de fazer coisas extraordinárias. Infelizmente, 95% da população do mundo, elas estão presas numa bolha infantil. Sabe, se vitimizando, né, acusando. E quando essa pessoa, ela compreende, ela toma uma decisão de sair dessa bolha, ela vai para aqueles 3%, né? Os 3% das pessoas que estão em busca. E eu vejo você nos 3%. Eu vejo você se comunicando, fazendo live, fazendo as suas entrevistas ali com as pessoas, né? Ela tem várias empresas, depois, se você quiser falar. Mas pode continuar aí com a história da sua vida. Bom, aí... a meu questionamento era esse, né? Então, minha mãe tinha que dar valor para mim e não lembrar, e não ficar pensando na outra. E aí, nós resolvemos, eu acho que eu tinha uns 14, 15 anos, procurar. Vamos investigar, vamos procurar, vamos contratar um detetive e vamos procurar. E aí, começou uma busca incessante. O detetive foi na prefeitura, a prefeitura pegou fogo. O detetive foi no hospital, o hospital pegou fogo. O detetive foi não sei aonde, o lugar pegou fogo. E aí, com 14 anos, eu sempre estive muito além do meu tempo. E aí eu comecei a falar pra minha mãe. Eu falei, eu suspeito que fulano tá envolvido. Porque todos os lugares que o detetive vai, acontece alguma coisa, some a documentação pegou fogo. Somente essa parte da prefeitura, somente essa parte do cartório, da prefeitura pegou fogo, onde constava ali a minha documentação, a documentação de quando eu nasci, o nome de quem trabalhava no hospital, é muito estranho. Então tinha alguém grande por trás. Tem alguém grande por trás. E aí procurando, nada. Nunca tivemos sequer uma pista do paradeiro dessa menina. E vocês nunca foram pra internet? Porque a gêmea é idêntica, será que... Eu estou na internet, Sim, estou na TV. mas falando sobre isso... Já falei bastante na internet hoje. Falo bastante. Toda vez que eu vou contar a minha história, eu não conto com detalhes igual eu tô contando aqui, mas eu sempre falo. Quem não conhece a minha história, eu sou gêmea, da mesma placenta, eu tenho uma irmã gêmea, mas assim, nunca teve uma... Eu não acredito que ela esteja no Brasil. Que cidade foi que aconteceu? No Espírito Santo, em Alegre. E olha que lá atrás, né? Não sei quanto tempo, mas não vou contar aí. Há 15 anos atrás. 15 anos, 18 anos. Que não tinha tanta informações, né? Que as pessoas não buscavam, né? Falavam uma coisa e era aquilo. Sim. Mas tinha uma enfermeira, que ela era contratada. Sim. Então tinha todos os dados dela, né? Sumiram, então, amiga, pegou fogo. Você acha que quantas coisas que aconteceram de toda essa história aí, por algum motivo, a gente não entende. Não, a minha mãe só lembra o nome dela. O nome da enfermeira Ana. Minha mãe lembra o nome dela, só. Porque minha mãe não sabia sobre o nome dela. Minha mãe foi ter um bebê. Você não pega o nome e a mulher, quando tem um bebê, ela fica assim, são milhões de hormônios que descem ali, né? Na hora do parto, hoje eu consigo imaginar a dor que a minha mãe passou de ter uma filha sequestrada. E talvez a dor dela seja maior por olhar pra mim e enxergar outra. Quando eu casei, durante a minha cerimônia, ela infartou. Nossa. E como ela ficou atrás... Eu lembro que eu entrei na igreja chorando muito, porque eu sou bem emotiva. E eu entreguei meu buquê pra ela. E eu fiquei de costas, porque eu sou cristã, mas eu casei na igreja católica porque a minha sogra, ela era ministra da igreja católica. Então ela não tinha menina, ela só tem menino. Então eu falei, deixa ela realizar os sonhos dela no meu casamento. Ela que escolheu o vestido, o buffet, tudo foi ela. Deixei ela se realizar. Eu falei, tudo bem, depois eu vou na minha igreja e peço a bênção pro meu pastor. É uma bênção, Deus tá dando a bênção do mesmo jeito. Sim. Então a minha mãe ficou atrás de mim na hora da cerimônia, porque na igreja católica você fica ali no... Sim, acho que é púlpito que fala também, no não sei. Altar, no altar, e todo mundo fica atrás. Eu não vi. Eu sei que eu cheguei na festa e eu tô, gente, cadê minha mãe? Ah, não, sua mãe já vem. Porque todo mundo queria que eu me divertisse, que eu tirasse as fotos e tal. Quando foi meia-noite, ela chegou com coisa no braço, que o médico deixou ali tirar uma foto comigo. Nossa. Aí eu olhei e eu falei, mas mãe... Aí ela pegou e falou. Mas aí na hora eu nem pensei que era por causa da minha irmã. Eu tava no calor da emoção de viajar, tinha acabado de casar, entendeu? O meu irmão tava chorando porque eu tinha casado, né? Mas era dele. E a gente todo grudado, então tava em outras emoções.
Mas depois disso, que eu casei, passaram-se uns anos, a minha mãe, ela entrou numa depressão chamada síndrome do cativeiro. E ela quase morreu. Porque desencadeou a depressão, que é a síndrome do cativeiro, onde você vai para um lugar onde você não tem mais vontade de viver. Sim. E fibromialgia no corpo inteiro. Nossa. Ela não andava, ela não comia, ela vegetava. A fibromialgia, no sistêmico, né, a gente vê que uma pessoa que ela tem vontade de fazer algo, é uma briga emocional. Eu tenho vontade de fazer algo, mas o meu corpo não deixa. A mente, a alma quer fazer algo e a mente não deixa. Então pode ser essa questão, sabe? Eu deveria ter feito algo, eu devia ter feito isso. Então uma cobrança diária que ela acaba tendo com ela, e isso atinge a fibromialgia, a mialgia, né? Da fibromialgia. O corpo começa a brigar. Por que eu não fiz? É que inconsciente ela deve brigar muito com ela, né? Sim. Ela deve se culpar muito, né? Essa enfermeira falou que queria tanto, será? Por que eu não corri lá, não tirei essa criança? Imagina, ela deve ter 1 milhão de questionamentos dentro dela. E ela fala, e a dor... meu sonho, antes de morrer, eu vou conhecer minha filha. Aí cada vez que ela fala isso, é um punhal no meu coração. Não que eu não queira que ela conheça, não é nada disso, mas aí eu me sinto, acho que na rejeição. Eu falo, poxa, mas... Sabe? Porque eu sempre tô tendo que me superar todo dia. Em fazer muitas coisas por ela e pelo meu pai. Eu sou a única filha que eu preciso me superar. E nunca tá bom. Mas é isso que essa falta, você vem com essa dor. Você vem com essa dor lá do seu nascimento. Você foi separada da sua irmã. Vocês duas estavam juntas ali. Sim. Aí você, de repente, perdeu essa irmã. É uma perda ali. Para você, para um bebezinho, isso aí gerou uma dor que é uma dor de morte, é uma dor muito forte. Sim. Você ficou nessa busca por essa irmã inconsciente, você sempre buscou essa irmã. Você sempre buscou, você precisa, é uma falta que você tem. Sabe essa coisa, nada me satisfaz, eu troco de carro, eu troco de telefone. É uma busca. E você sabe a causa da sua busca. E isso é uma coisa muito boa. Porque aí você já sabe. Agora você precisa tratar essa causa. Isso. E isso é muito importante. Isso é pra você. Aí a sua mãe, ela tem a dor da perda também. Imagina, ela perdeu, é uma filha. A gente faz qualquer coisa pelos nossos filhos, qualquer coisa. Ela se culpa. Ela não é que ela olha pra você e lembra, ela sente falta. É a menina, é a pessoa dela mesma. Ela sente falta daquela menina. Porque é uma filha, ela não sabe se alguém... Ela conviveu com ela durante 9 meses. Exatamente, ela não sabe se alguém matou, se alguém sequestrou pra judiar, se alguém vendeu, se alguém tirou. Ela não sabe nada. Imagina a dor pra ela. Tá sofrendo, e, gente, fica o alerta. Isso acontece muito hoje ainda. Acontece. Isso acontece, não é só com bebê, tá? Isso acontece na vida adulta. Sim. De você envolver com pessoas que faz tráfico de pessoas, que vende você pra fora. Entendeu? Se você entrar no site lá de crianças desaparecidas, de jovens desaparecidos, isso acontece muito. Então, se já aconteceu lá atrás, hoje que a coisa está muito mais evoluída, tanto que tem às vezes, sai aí nos jornais, nome de pessoas bem conhecidas envolvidas nesse tipo de coisa. Por quê? Porque realmente acontece. Sim, eu já vi pessoas famosas falando, né, que tem crianças que somem, tem pessoas famosas. Existe uma rede de tráfego muito grande. E muita gente tenta denunciar, só que muita coisa é calada. Por quê? Porque deve existir muita gente grande por trás. Esses dias envolveram o nome da Yasmin Brunet, no sumiço de 2 meninas. Você viu isso? Sim. E a Yasmin Brunet é uma menina que tem uma credibilidade, né? Tem uma mãe que tem um nome muito grande, ela tem O Brunet é um nome conhecido e respeitado na televisão. Sim. E tentaram envolver o nome da Yasmin. Só que também não sei se tentaram calar a Yasmin porque ela não falou mais. Mas ela não estava envolvida. Então a gente sabe que isso existe. Sim. E de bebês existe muito mais, gente. Existem muito mais de bebês do que de adulto. Ou é bebês que eles trocam no hospital, ou é bebês que eles vendem. Porque muita gente que não pode ter filho tem o sentimento de ser mãe e às vezes prefere pegar uma criança de outra pessoa, de causar um mal, uma dor para outra pessoa, do que ir lá e passar pelo processo de adoção. Talvez por demorar tanto esse processo de adoção, né? Sim. E muita gente acaba às vezes nem sabendo que é um sequestro. Às vezes ela acha que só tá dando um jeitinho de furar essa fila da adoção. Sim. E na verdade não é. Porque quando a criança entra no sistema, eles não conseguem tirar sem
sem furar essa fila. Sim. E aí ela entra, às vezes, até inocente. A pessoa paga e entra inocente num crime. E a criança vai vir com um monte de problema. Ou outro detalhe, Patrícia, que isso aconteceu com a minha mãe. A enfermeira falou assim pra minha mãe: mas, Irene, você não tem condições de criar 3 meninas, você tem uma vida humilde. Então deixa uma comigo que ela vai ter vida de princesa, porque eu tenho só um filho que é médico. Então eu acredito que essa enfermeira deveria ser bem velhinha. Pra ela já ter um filho médico. Sim, bem velhinha não, mas mais velha. mais velha, entendeu? Então hoje ela não deve ser viva. Acredito eu. E isso acontece, às vezes, no sentimento da pessoa achar que só porque a pessoa é humilde, uma pessoa é rica, vai lá, não, vou passar porque a criança vai ser mais feliz, vai ter tudo, e com os pais não teriam tudo. Então, isso acontece, gente. Infelizmente, acontece muito nos interiores. E no sistêmico, né, na constelação, você vai fazer ainda? A gente... você tem que fazer. Tem que fazer. Eu vou fazer. Todas as pessoas têm que fazer constelação. Porque a constelação é o posicionamento. Então, um exemplo, a sua irmã, ela não está posicionada no lugar onde ela deveria estar. Então, ela sofre também. Ela está onde ela está hoje, mas ela sofre, ela não entende por quê. Eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu estava no colegial, sei lá, acho que eu tinha 17, 18 anos, eu comecei a sentir uma dor, uma cólica. Uma cólica. Aí eu tinha aula com o vereador, o Zé de Mello. Inclusive, ele ainda é vereador. Aí o Mello, não, vamos levar ela para o hospital. Eu cheguei no hospital. Eu nunca tinha tido uma dor daquela. Era uma dor pior do que a cólica renal. Aí o médico me deitou na cama. Parece que a minha parte íntima, ela abria. E eu falava, doutor, eu vou morrer. Aí o médico veio e falou assim, você tem uma irmã gêmea? Falei, tenho. Ele falou, então ela tá tendo um filho. Não adianta, eu não posso fazer nada pra você. Você está tendo um filho. Eu também, quando ela falou. E aí eu fiquei ali umas 3, 4 horas com aquela dor, na dor. Depois que passou, me veio um sentimento, uma crise de choro. E eu chorava. E o médico, tá com dor agora? Eu falei, nada. Não tô sentindo nada. Ele, o que você tá sentindo? Eu falei, vazio. Só sinto um vazio. É como se me faltasse, sabe, um nenenzinho ali, sabe? E ele falava que eu fazia o gesto do braço. Eu falava, doutor, me falta alguma coisa? Eu não sei, tá me faltando alguma coisa. E aí ele me deu alta e eu fui pra casa. E passou? Passou. Nossa, gente, eu senti todas as dores. Gente, eu sentia cada ossos meu se abrindo assim. Uma vez só você sentiu? E uma vez só. Só uma vez. Tem uma conexão muito forte, né, os gêmeos. Até a Paty estava estudando, ela me mandou algum material, né? Eu estudei sobre o gemelar, que tem uma conexão tão forte que não importa onde você esteja, igual o caso de vocês estão separados, vocês vão sentir a mesma coisa. E ela sente também. E esse vazio que você sente, ela também sente. Também sente. Então, com certeza a vida dela não é fácil também, Imagina, e ela tá longe até da mãe, né? Da irmã que ela busca, da mãe inconscientemente que ela deve buscar. Então, é muito difícil pra ela. Eu tenho muitos sonhos, buscando ela nos meus sonhos, correndo atrás dela. Ela na frente e eu gritando por ela. Mas no meu sonho ela não chama o nome que a minha mãe deu. No meu sonho ela chama Ana Paula. Uau. E eu falo, Ana Paula, me espera, mas é um lugar escuro, é um lugar feio, é um lugar que tem barro, é um lugar que tem gente má, entendeu? E ela correndo e eu correndo atrás. Nossa. E muitas vezes meu marido tem que me acordar porque eu tô chorando muito, entendeu? Nossa. E aí ele me acorda. E a Ana Paula, Ana é enfermeira, né? Talvez linkou alguma coisa, né? E o meu Anne, no final, né? Que é a Ana também. Ticiane. Que eu escolhi. Talvez no inconsciente. E qual que era o nome que a sua mãe deu pra ela? Aí se eu falar dela, você vai descobrir o meu. Mas pode falar. O dela era Rosemary. Rosemary. E o meu bem idêntico com o dela. Eu vou falar pra todo mundo, vou dar. Fala aí. O meu nome era Rosinéria Meneguti de Oliveira. Rosinéria. Rosinéria, com N de navio. Rosinéria. Néria. Por isso que tem algumas... Por isso que meu marido me chama de Néria. Néia, porque ele te conheceu como... Porque foi assim, quando eu conheci o Thiago, há 20 anos atrás, eu sempre tive o apelido. Só que quando eu conheci o Thiago, a maioria das pessoas me chamava de Rose. Sempre Rose. Pouquíssimas pessoas me chamavam de Tice. Mas quando eu conheci o Thiago sempre foi empresário. O Thiago tinha 20 anos. E todas as meninas da empresa do Thiago queriam ficar com o Thiago. E elas iam e me atacavam nas redes sociais, num monte de lugar. E aí eu fui viajar pra
para Bariloche, e aí eu peguei o THI de Thiago e o SY de Rose. Fiz a junção e coloquei nas minhas redes sociais. Eu pensei, agora eu quero ver essas cachorras me acharem. E fui viajar. Quando eu cheguei em Bariloche, o pessoal falava, vou te adicionar. Aí eu olhava as redes sociais, eu não tinha nem me apresentado. Tice, prazer, Tice, sou fulano, ciclano. Tem uma amiga minha, que ela mora lá, que, eu falo, foi ela que me batizou. Porque ela ficou Tice. Eu já voltei de Bariloche, quando eu cheguei aqui em Alphaville, todo mundo, não sei lá, Tice, prazer, Tice, lá, Tice, pronto. Aí ficou Tice. E minha mãe gosta muito de Anne, do nome Anne. E aí, quando eu fui mudar, que eu entrei na justiça para mudar, o juiz, ele nem quis me ouvir. Quando a minha advogada contou a história, ele já me deu ganho de causa. Ela pode mudar, ela já pode alterar o nome dela. Ele já me deu ganho de causa sem me ouvir. E aí ficou Tice mesmo. Tá, é Ticiane Menegutti. Ticiane Menegutti. Mas ficou Tice, né? Porque todo mundo me chama de Tice Menegutti. Só que eu me chamo de Ticiane Alfauzi, quando ele tá bravo. Ticiane, escuta, hein? Mas, assim, acho que 99% é Tice. Eu conheci umas pessoas que conhecem ela há muito tempo, né? As amigas. Aí ela chegava, oi, Rose, tudo bem? Ou Rô, né? As minhas primas falam Rô. Aí eu ficava assim, tá. Meu Deus, o que tá acontecendo? Essa amizade que eu arrumei. Ela não me deu o nome certo. Pode te falar, o dia que chegou a notícia que o juiz falou que eu não era mais a Rosinéria e que eu era a Tice, eu tava sozinha em casa, eu tava numa reunião, e mexendo no celular. Aí a advogada mandou o documento. Menina, eu comecei a chorar. Parecia que tinha saído um caminhão das minhas costas. Eu me senti tão aliviada. Eu falei, nossa, esse peso desse nome eu não carrego mais. Porque, assim, essa Rose dividiu uma barriga, essa Rose sofreu abuso, essa Rose teve rejeição, essa Rose sofreu muito. Mas a Tice não. A Tice é uma mulher guerreira. A Tice é uma mulher que eu tive 4 paradas cardíacas. E eu tô de pé. Eu parei de fumar. Eu fumava 2 maços por dia. Porque eu sempre tive problema busca, né? de, sabe, saciar na boca. Por isso que eu falo, eu acho que eu tenho predisposição a vícios. Por isso que eu falo, nunca experimentei maconha, porque senão ia ser uma maconheira. Iria. Não. Então, assim, nunca experimentei nenhum tipo de droga, foi só o cigarro. E me viciei. Sim. Mas também, quando eu tive a última parada cardíaca, o médico falou, olha, você tem um corpo forte, você tem uma vida saudável, você malha, só que você perde tudo na hora que você fuma. Aí eu falava, poxa, não bebo, pratico esportes, fico fumando, eu tô estragando meu corpo. E eu só aguentei porque também eu tinha uma idade que podia aguentar. Falei, mas se eu não parar, vai chegar uma hora que o meu corpo não vai aguentar. E aí eu decidi parar de fumar. E foi aí que as coisas começaram a acontecer. Foi quando eu mudei meu nome, quando eu parei de fumar, quando eu troquei o cigarro pelo microfone. Aí as coisas começaram a mudar na minha vida. Aí eu comecei a olhar a Tice. E eu falo, tem a Tice e tem a Nenê. Porque pro meu irmão eu vou ser sempre a Nenê. E incrível que as pessoas que convivem muito com ele também me chamam assim. Então os melhores amigos dele me chamam de Nenê. É muito louco isso, porque assim, não me incomoda. Pra mim vem amoroso, carinho. Né? De amor, de carinho. Quando você fala, seu olho brilha na hora. Ela ama esse irmão. O Júnior. Loucamente. O Júnior E o filhinho dele? Ele conheceu o filhinho dele, Matheus. Mudou a minha vida. Quando a minha cunhada engravidou, eu tava numa fase de depressão que eu ia na casa do meu irmão e desmaiava. Eu não podia ver muitos homens juntos. Aquilo me assustava. Porque eu lembrava do abuso que eu sofri. Aí teve um dia que eu fui na casa do meu irmão. Aí tava meu irmão, meu marido, o pai da minha cunhada, o meu pai e 2 amigos do meu irmão. Quando eu cheguei na sala, que eu vi aquele monte de homem junto, eu voltei pro quarto num surto, assim, aí eu apaguei. Eu desmaiei. E a minha cunhada estava grávida. E ela deixou eu participar muito da gravidez dela. Muito. Então, assim, eu comprava um monte de presente pro Matheus. Eu ia na casa dela todo final de semana. Eu cuidava dela. Eu fazia massagem na perna dela. Eu elogiava ela. Eu punha ela lá em cima, porque mulher grávida tem os altos e baixos dos hormônios. E quando o Matheus nasceu, a primeira coisa que ele fez, quando ele saiu da sala de parto, ele me ligou. Eu tenho até hoje o print. Ele me ligou chorando tanto. Ele falou, Nenê nasceu. Ele é a coisa mais linda. E a gente chorou junto. Aí ele já mandou a foto. E eu fui a primeira pessoa que ele falou. Então, assim, o Matheus veio pra me tirar daquele buraco que eu tava. Foi uma luz, né? Foi. E foi assim, o Matheus nasceu em setembro.
no dia 2. No dia 2 de setembro. Meu programa inaugurou no dia 14 de setembro. Olha. Então, uma criança é a luz, né? É um milagre. É um milagre. A criança é um milagre. Mas eu tenho um relacionamento muito forte com todos os meus sobrinhos. Com a Ana Carolina, que é uma criança, assim, muito especial. É filha do meu primeiro sobrinho. Meu primeiro sobrinho também, que a gente tem uma grande amizade. Ele tem o Enzo e a Ana. E os dois são um grude comigo. E as gêmeas. As gêmeas, porque, de uma certa forma, acho que eu e minha mãe, a gente se realiza nas gêmeas. Sim. Porque... Faz sentido. Porque quando eu olho para elas, eu falo, nossa, eu poderia ter vivido isso também com a minha irmã, entendeu? E eu vejo ali a união das duas, uma completa a outra, sabe? E aí eu me sinto realmente, eu falo, realmente, eu não tenho a minha metade disso que era para eu ter vivido, entendeu? Tem a falta, né? Tem uma falta que... Eu acho que eu tentei colocar o meu irmão um pouco nesse lugar, sabe? Sim. Você estava contando, aí eu lembrei de uma história minha. Antes de eu engravidar do João, que assim, o meu primeiro filho é o Renan. O segundo filho foi um abuso que eu sofri. O terceiro filho é o João. E antes de... você tem 3 filhos, então. Eu tenho 4. Tenho 4 filhos. E um com o Gilson, né, que nós perdemos também, que é um aborto espontâneo. E o João, o terceiro filho, eu passava muito mal, muito. Eu ia trabalhar, eu desmaiava. Nossa, tinha até pessoas que falavam assim que eu tava com outro espírito, sabe? Tinha de tudo. Falava que era pressão baixa, falava que era pressão alta, era de tudo. E eu ia para o hospital, ficava internada, saía, não sabia o que era. Mas você não fazia um exame? Fazia exame, não dava nada. É igual quando eu tava com depressão, fazia exames. Não entendia por que tanta coisa acontecia comigo, sabe? E aí chegou um momento que eu não tinha mais sentido na minha vida. Tudo era ruim. Eu ia para o trabalho, eu só sobrevivia, eu não vivia. Só que quando eu engravidei do João, tudo que eu passei de várias questões, sabe, que passou na minha vida, humilhação, falta de dinheiro, às vezes eu tinha que ir embora a pé porque eu não tinha dinheiro. Então era tanta coisa ruim, mas quando eu engravidei do João, todo tipo de problema que eu tinha, esses desmaios que eu tinha, dor de cabeça, às vezes eu parava assim, não sabia nem onde eu estava. Porque a dor de cabeça é tão ligada quando a gente tem um problema emocional, né? A gente tem uma energia, que a sexual, ela é a maior. Quando a gente não descarrega, quando a gente não canaliza para algo extraordinário, quando a gente não está cuidando dos nossos objetivos de vida, ela sobe para a cabeça. E aí a gente tem muitas dores de cabeça, para quem tem enxaqueca, dores de cabeça, né? É porque não está canalizando essa energia para onde precisa, que é o objetivo de vida. Então, quando eu engravidei do João, tudo passou. Nunca mais eu passei mal, nunca mais eu tive dor de cabeça. É um negócio muito louco. E aí, por isso que você estava falando, eu lembrei, cara, filho é um milagre. Criança é um milagre, né? Um milagre. Eu lembro quando o Felipe nasceu, meu primeiro sobrinho. Eu tinha o quê? 15 anos? Acho que 15 anos quando o Felipe nasceu. E, gente, ele foi, acho que a criança mais desejada, mais amada, mais mimada, mais paparicada. Porque o primeiro neto, o primeiro sobrinho, o primeiro tudo. Então, assim, e ele cresceu e a gente foi construindo. Eu tenho com ele uma amizade tanto como eu tenho com meu irmão. A gente tem uma relação muito de confiança, de amor, de carinho. Aí, quando ele foi ter o Enzo, eu fui a primeira pessoa a saber que a Tati estava grávida do Enzo. Ele chegou pra mim e falou assim, foi aqui no Golden Square. Ele falou, tem uma coisa pra te contar. Eu falei, o que aconteceu? Ele tinha acabado de comprar o primeiro carro dele, estava todo feliz. Você pai? Eu falei, o quê? Você pai? Eu falei, do Enzo. E eu sempre falei, se eu tiver um filho, vai chamar Enzo. Aí ele falou, o Enzo. Eu falei, mentira. Ele vai chamar Enzo. Em sua homenagem, e eu vou ser pai. E aí ele teve o Enzo. Aí quando a Tati engravidou da Ana, aí ele mandou mensagem pra mim. Tem uma coisa pra te contar. E eu nem pensava, porque a Tati já tem o Felipinho, e teve o Enzo. E ela falava que ela não queria mais, que se fosse pra ela queria ter uma menina. Aí o Felipe manda pra mim. Tem uma coisa pra te contar. Eu falei, o que aconteceu? Aí ele mandou o teste. E eu não entendi, eu nem olhei e falei, o que é isso? Covid? Você pai de novo. Eu falei, o quê? Aí vem ela, uma menina. Gente, ela é a criança mais carinhosa que eu já conheci na minha vida. Gracinha. Ela é, assim,
não tem palavras para ela. Então, assim, todos os meus sobrinhos, meu irmão, minha cunhada, eu sou muito família, sabe? Eu sou muito família mesmo. Eu sempre tive uma ligação muito forte com meu pai. Acho que pelo fato de eu me sentir abandonada pela minha mãe, eu fui lá e me apoiei no meu pai. Então, eu e meu pai, a gente sempre foi muito grudado, sabe? Eu fazia as coisas, contava pro meu pai, pedia pro meu pai, não contava pra minha mãe. Eu ia para algum lugar, eu ia pedir pro meu pai, não ia pedir pra minha mãe. Meu pai, ele, quando ele se converteu, ele sabia o quanto aquilo ia me deixar feliz, sabe? Quando ele foi pra igreja. Então, nossa, eu fui na igreja dele, ele não se converteu na mesma igreja que eu. E eu e meu marido, a gente foi na igreja que ele estava frequentando. Então, assim, a gente tem uma ligação muito forte. Só que eu nunca ouvi meu pai falar da minha irmã. O meu pai eu nunca ouvi falar. A minha mãe fala sempre, o meu pai eu nunca ouvi falar. Olha o que acontece com a criança, Tícia. Quando a criança ela é pequenininha lá, quando ela não tem a mãe, ela vai pro pai. É como se fosse uma segurança, sabe? Sim. Aí ela procura. Então, aquilo que sua mãe era muito rígida, porque foram rígidas com ela também, a sua avó, e a sua bisavó com sua avó. Então, elas criaram mulheres fortes. Por isso que você é forte, guerreira. Por isso que você saiu de vício. Você viu quanta coisa que você passou? Você fez muita coisa, sendo então, muito forte. Você veio dessas mulheres fortes. E aí, essa mulher forte, ela sempre está em busca de uma segurança. E a segurança é sempre um pai, é um masculino. Entende? Eu sinto que eu tenho mais facilidade de me identificar com homens mesmo. É mais no masculino. É mais no masculino. Isso. E outra coisa também, só para completar, que você tava falando e eu lembrei. Cara, olha só, eu vi agora, vi um insight. Os meus netos, quando a minha nora... Gente, eu não acredito que a Meire... Eu tenho que ver. A Meire fala de netos. Eu também não acredito quando ela... Eu acho que é tudo fake, na verdade. Vou levar lá na sua casa, você vê os fakezinhos. Os meus netos, quando a minha nora engravidou, ela engravidou de gêmeos. A primeira gravidez dela era gêmeos também, 2 menininhos. Ai, que lindo. Aí ela perdeu. Depois veio o Lourenço. Depois veio o Henrique. Ela de resguardo engravidou do Henrique. Nossa. E antes eu vim pra cá, pra Alphaville, que ia fazer, eu acho que 1 aninho, o último netinho, que ela perdeu também, foi um aborto espontâneo. Então ela tem uns 5 netinhos. E aí, quando ela engravidou, né, e ela quase perdeu o Lorenzo, e chegou um momento da minha vida que mudou tudo. E foi a partir das gravidez dela. Então, você tava falando, eu tava linkando. Cara, é verdade, esse negócio é muito forte. Quando parece que vem uma vida pra gente mudar. Pra gente mudar. O meu sogro, meu ex-sogro, o vô do João Vitor, ele fumava, igual você falou, 2 maços por dia, fumava. Quando eu engravidei, ele falou, não quero que meu neto veja isso. Ele parou de um dia pro outro. Foi incrível. Amiga, você falando de cigarro, eu fumava automaticamente, que o meu sobrinho fumava, Felipe. Porque eu era o espelho dele. Quando ele era pequenininho, eu fumava, ele ficava pulando pra pegar a fumaça do meu cigarro. Nossa. E aí eu falava, eu tinha certeza que ele ia ser um fumante. Aí, uns 14, 15 anos, eu fumando e ele assim no meu cigarro. Aí eu peguei o maço e falei... Porque a gente... tem idade próxima, na verdade. Então, a gente acabou vivendo muita coisa ali de mesma fase. E ele começou a fumar. Aí ele teve o Enzo. Aí teve um dia, o Enzo já tinha acho que uns 4 anos, ele falou assim, filho, o que você quer quando você crescer? E estavam os amigos dele na casa dele, eles estavam fazendo churrasco. Quero ser igual meu pai. Quero, como é que é? Chupar fogo. Aí o Felipe falou que quando ouviu aquilo, aquilo veio dentro do meu coração, falou assim, nossa, mas a coisa que meu filho mais orgulha de mim é que eu fumo. Nunca mais ele pôs um cigarro na boca. Acho que já tem uns 3. Nossa. O Enzo tem 8 anos. Acho que o Enzo tinha uns 3 ou 4 anos quando isso aconteceu. E nunca mais ele fumou. Sim. Então, eu acho que a criança, ela vem, sim, com um propósito na vida da gente, entendeu? Sim. Cada uma dela tem um propósito na vida da gente. Com certeza. Sim. Eu falo, o propósito que o Matheus veio na minha vida foi pra me tirar daquele... Porque eu tava num estágio, gente, que eu só pensava em morrer. Pra você ter ideia, eu cheguei a planejar o dia do meu suicídio. Eu queria me suicidar, eu queria me matar, eu tirei o Thiago de casa. Eu falei, eu vou me jogar, sabe? Eu moro no 19º andar, eu falei, eu vou me jogar, eu não vou nem sentir, porque eu não quero mais viver, eu não queria mais viver. Eu não queria ir pra igreja, eu não queria ir na minha mãe, eu não queria ir na casa de ninguém, eu só queria ficar deitada. E foi uma época que a minha sogra tava câncer terminal. Nossa. E aí foi fácil pra mim tirar o Thiago de casa. Eu falei, não, vai ficar com a sua mãe hoje, vai ficar com a sua mãe, vai ficar com a sua mãe. E era dia do irmão dele. Eu falei, troca com seu irmão precisa descansar, o seu irmão tem filha. Vai você e amanhã a gente fica junto e tal. E aí ele foi.
E eu falei, 10 horas da manhã eu me jogo da janela. E aí eu me troquei, coloquei uma roupa bem bonita. Quando eu tava indo pra sacada, só ouvi uma voz bem doce falar pra mim assim, porque assim, a minha sacada tá aqui, né, dentro da minha suíte, e aqui tem o banheiro, não sei se a sua é assim. E na hora que eu tava indo pra sacada, eu só ouvi uma voz muito doce falar pra mim assim, vai tomar um banho e sair de casa. E, gente, de verdade, eu só entrei pro banheiro, tirei a roupa, tomei um banho, coloquei a roupa de ginástica, peguei meu carro, estacionei numa rua perto de casa e fui correr. Corri até o parque ecológico e voltei. Eu sei que eu corri tanto que quando eu cheguei em casa, era, sei lá, umas 3, 4 horas da tarde. Não. E aí tava cheio de polícia, de corpo de bombeiro. E aí o policial falou pra mim assim, olha, sobe e hoje não pode sair mais de casa. Eu falei, tá bom. Só que aquele dia eu tava me sentindo tão aliviada. Aquele dia eu tava com uma paz tão grande. Porque aí eu entendi, eu falei, Deus ama a minha vida. Não vou me matar, Deus ama a minha vida. E o Thiago geralmente chegava umas 9 horas do hospital. Aí o Thiago chegou e falou, nossa, cheio de polícia aqui, né? Cheio de corpo de bombeiro, o que será que aconteceu? Eu falei, não sei. Ele, você saiu de casa? Eu falei, saí pra correr. Mas também não sei o que aconteceu. E eu falo que eu tenho déficit, gente. Porque assim, eu não vou atrás pra perguntar. Tipo, não é uma coisa que... Passou. Não é seu, você... Não tenho essa curiosidade, sabe? Passou acho que 2 semanas, a minha vizinha falou pra mim, Tice, você ficou sabendo o que aconteceu? Eu falei, não. Ah, mas você não viu que tinha um monte de polícia aqui no condomínio, corpo de bombeiro? Eu falei, vi, mas eu não sei o que aconteceu. Uma menina se jogou do 9º andar, às 10 horas da manhã. Nossa. O horário que eu tinha marcado pra eu me jogar. Os mistérios. Aí na hora que ela falou isso, eu comecei a chorar. E comecei a agradecer a Deus, mas assim, ao mesmo tempo que eu agradeci a Deus, eu falei, Senhor, como o inimigo é sujo. Porque ele queria uma alma, ele queria uma vida. E ele conseguiu. Sim. Mas eu sou muito amada por Deus, porque assim, eu lembro que nesse dia, o culto na igreja começa 10 horas, na Casa Firme. E meu irmão e minha cunhada não deixam de ir no culto. Meu irmão pegou e falou pra mim assim, ai, domingo eu orei tanto por você na igreja. Olha como que Deus é bom. Olha quem que estava orando por mim. Olha quem que, Sim. mesmo longe, sem saber o que eu tinha pensado, sem saber, estava lá orando por mim. Entendeu? Por quê? Porque Deus ama a minha vida. E o inimigo não conseguiu levar a minha vida, mas levou uma de outra pessoa, uma menina de 19 anos. Nossa. O suicídio acontece muito, mas ele não é dito, né? E o suicídio, todas as pessoas que ela comete, a pupila, ela dilata. Então, é nesse momento que a pessoa faz algo que ela tem consciência. E aí já era. Se ela vai dar um tiro, o que acontece? Ela vai pro consciente. O que eu tô fazendo? Mas não tem volta a bala. Já deu. Uma pessoa que se joga, naquele momento ali, ó, ela tá inconsciente, ela tá no infantil com aquela dor da morte. Sim. Ela não sabe, ela quer sair daquela dor. Única solução, a morte. Aí ela vai e se joga. Na hora que ela se joga, o que eu tô fazendo? Não tem volta. Então, toda pessoa que se comete suicídio, ela se arrepende. É triste, é triste. Quando eu fui pesquisar sobre isso, né? E até o meu marido fala, tem os legistas lá, eles falam assim, ó, todo o olho, você pode ver, de um suicida, tá dilatado. Que é onde ele desperta. É verdade. E você sabe que é o maior índice de morte no Brasil é suicídio, não é câncer. Todo mundo achava que era câncer, não é. Quando eu fui fazer minhas lives ano passado, do Setembro Amarelo, eu pesquisei muito sobre o suicídio. O maior índice de mortes no Brasil é suicídio. Por isso que eu acho que triste, é um assunto que tem que ser muito abordado, tem que ser tratado com muita delicadeza e tem que ser levado muito a sério a depressão. Sim. Porque eu já ouvi muito assim, depressão só tá falando para chamar atenção. Gente, a pessoa tá falando pedindo socorro. Sim. A pessoa só está pedindo socorro. Isso quando não julgam, né? Falam, é falta de Deus, é falta de... Gente, não tem como a gente saber a dor do outro. A dor do outro é muito grande. Imagina quem olha pra você lá, fazendo programa, linda, maravilhosa, toda... e não conhece essa história. Vai saber... Né, Meire? Sim. Vai saber a sua história... Toda essa perda que você teve, a sua irmã que, né, se perdeu. Então, assim, é uma coisa muito forte. E as pessoas, elas não param para olhar a história das outras. Sim. Elas simplesmente, elas entram numa de julgar. Ah, isso, eu vi isso na história de Jó, lá, que você vai ouvir que te mandei. Fala muito sobre isso, sabe?
Porque Jó tem os amigos, tem a parte dos amigos dele. E a gente julga muito aqueles amigos, né? Porque, poxa, como os amigos de Jó. Mas aqueles amigos, será que eles não eram amigos mesmo? Porque naquela época, na cultura deles, quem começava a ter os problemas que Jó estava tendo era uma pessoa que tinha feito algo de errado contra Deus. E esses amigos, eles ficaram 7 dias com Jó, sentados na cinza. Se eles não fossem amigos, será que eles iam ficar com Jó sentado na cinza por 7 dias? A história conta que eles eram ricos como Jó, que eles eram pessoas prósperas, e eles ficaram lá, na cinza, como se fosse pegar você aqui de um residencial e jogar num lixão sentado com alguém. Só que naquela época eles tinham muito medo, porque quem fosse contra Deus, tinha muita história em torno disso. Então, era como se a Mary foi presa, por exemplo. Eu sou amiga dela, eu posso ir lá visitar ela, só que eu não posso entrar lá e tirar ela da prisão. Então, o que aqueles amigos poderiam fazer por Jó? Para eles, na crença deles, eles não podiam fazer nada. Jó tinha que se arrepender para Deus poder honrar ele novamente. Porque eles acreditavam, era a crença deles. E a gente só julga aqueles amigos. E a gente faz isso todos os dias com todas as pessoas. A gente julga o vizinho, a gente julga os nossos pais, a gente julga os nossos irmãos. A gente se julga, na verdade. A gente se julga o tempo todo. Eu lembro que hoje, quando eu vou fazer uma análise da minha vida, eu falo, eu sempre tive depressão. Só que ela saía sempre em formatos de doença física. Quando eu casei, eu engravidei. Eu tive 3 abortos espontâneos. E no último aborto, eu fiquei com infecção urinária. E o médico passou um remédio para mim chamado Pinoxicam. Só que antes disso, eu já tinha tido 2 vezes, mas não tinha sido descoberto qual era a doença que eu tinha. Mas eu ia para o hospital, ficava internada, ia para UTI, porque eu ficava na carne viva. Mas ninguém descobriu o que eu tinha. Só que essa última foi pior. Eu tomei esse remédio e foi questão de segundos, assim. A primeira coisa que eu senti era o meu órgão genital começar a formigar. Formigar. E eu tava numa cadeira que tinha rodinhas. Então, quando eu fui para trás, eu tava no computador, eu caí da cadeira. E aí eu já perdi os movimentos. E não tinha como eu me movimentar. Eu tinha, acho que uns 6 meses de casado. E na época eu tinha o celular V3, lembra do V3 rosa? Sim, eu tive o roxo. Eu tinha rosa. E aí a minha cachorrinha, ela pulou na cadeira, ela pulou, bateu a pata, o meu celular caiu no chão, meu celular abriu, ela bateu a pata em cima do Sandy, ligou pro Thiago, e o Thiago ouviu falando assim, eu vou morrer. Ele começou, alô, eu não respondi, ele foi para casa. Quando ele chegou em casa, eu já estava inconsciente. Aí me levou pro hospital. Quando eu cheguei no hospital, os médicos já falou o nome do medicamento lá, não vou lembrar agora, para aplicar na veia. Aí tinha uma médica dos Estados Unidos que chegou lá com uma fratura no braço exposta. Nossa. Na hora que ela me viu, ela falou, não dê nada para essa menina, ela tem Steven Jones. Ninguém nunca tinha ouvido falar o que era Steven Jones. Aí ela falou, põe no isolamento, ela tá com a imunidade 0. Ela tem que sobreviver, só tem que fazer ela sobreviver. Coloca no oxigênio e começou a falar tudo que eles tinham que fazer comigo. Aí me levaram para UTI, me colocaram nos aparelhos, ninguém podia entrar no quarto, ninguém. Somente os médicos e as enfermeiras. E eu não podia tomar nenhum tipo de remédio. Porque o que é Steven Jones? A Steven Jones é quando o seu corpo entra em colapso e você se torna alérgica a qualquer tipo de medicamento. Nossa! E aí, a Steven Jones, ela deixa o seu corpo, começa a necrosar. Então, você vai, aonde dá a bolha e estoura, necrosa. Então, as minhas mãos, aonde tem muco, sabe? Aqui embaixo dos seios, dentro da minha boca, atrás da orelha. Gente, eu fiquei um monstro. Vocês não têm noção. Se eu mostrar uma foto pra vocês desacreditam da forma que eu fiquei. Eu parecia eu tinha sido queimada viva. Nossa. Esse era o estágio. Aí, a única pessoa que o médico permitiu entrar para me visitar na UTI foi meu tio, que Deus o tenha, que ele já não tá mais aqui entre nós. E eu lembro que ele foi tocar no meu pé e o médico falou para ele assim, não pode pôr a mão nela, porque se ela pegar qualquer coisa, ela morre. Aí ela tá com imunidade 0. E eu fiquei muitos dias ali, sabe, no isolamento, e eu enxergava pela janela uma frestinha, um vidro que tinha do céu, e eu falava, Deus, não me deixa morrer antes de ser mãe. Não quero morrer antes de ser mãe, não me deixa morrer. O que é isso? Porque eu não conseguia falar, porque a língua, ela incha
que é onde fecha a sua glote. Então, eu sentia que a minha língua ela não cabia na minha boca, então eu não conseguia falar. Sem contar também que eu tava toda cheia de aparelho, né? Mas aí passaram-se, sei lá, quantos dias, e eu fui melhorando, e eu desci pro quarto. E aí foi a minha irmã, minha mãe, o Thiago não arredou o pé do hospital nenhum dia, mesmo na UTI, ele não arredava o pé de lá. Naquela época não tinha pandemia, então você podia acompanhar mais de perto. E aí o médico falou pra mim no dia que eu saí do hospital: não existe nenhum caso registrado no mundo de alguém que teve Steven Jones 3 vezes. Você teve 3 vezes. E não existe nenhum caso registrado de alguém com Steven Johnson nesse estágio que você teve. E sobreviveu. Então, a partir de hoje, não toma remédio. Tanto que, assim, eu tomo dipirona quando eu tenho dor de cabeça. E para dormir, eu tomo um indutor de sono. Eu faço tratamento, né, da depressão, mas um monte de medicamento que o médico passa, eu não posso tomar. Porque o meu corpo, ele não aceita medicamento. Se eu tomar, por exemplo, 2 dipirona no mesmo dia, a minha boca já começa a nascer na minha língua, atrás da minha orelha. E é incrível, porque ela só dá uma vez, Steven Johnson. Ela não repete. Ela dá uma vez. Você contando a sua história, viu quantas vezes que Deus te salvou, mandou anjos para te salvar, para te ajudar? Sim. Porque se não fosse essa médica lá, você ia ter morrido. Eles iam te aplicar outros remédios, eles não sabiam o que estava acontecendo. Aí ia ser fatal, se ele tivesse me aplicado outro remédio. Quantas pessoas, né, já aconteceu isso? Meu esposo mesmo, ele é diabético. Aí eu falo para ele, amor, se a pessoa não sabe o que você tem, ela pode chegar em você e aplicar alguma medicação, né, ali, que para poder te animar e se você tá com a hipoglicemia. Então, assim, tem que tomar cuidado. As pessoas que têm, por exemplo, tem que ter um documento. Eu tenho uma carteirinha. Isso aí? Porque se a pessoa pega e fala, não, peraí, vamos ver o que ela tem. Tem ali tudo que você pode, que você não pode. Eu já fui no médico para fazer lipo. Cheguei no médico, falei, quero fazer uma lipo, fiz todos os exames. E eu fui esperta, né? Eu falei, vou deixar para contar no dia só da síndrome, porque senão ele não vai querer fazer. E aí eu cheguei no hospital para fazer. Aí ele pegou e falou assim, então tá tudo certo, vamos fazer. Eu falei, só tem um detalhe, doutor. Eu tenho a síndrome de Steven Jones. Ele voltou, sentou e falou, não, nós não vamos fazer. Aí eu falei, como assim? Não deveria ter falado nada. Ele falou, Tice, como que eu vou fazer uma lipo em você se você vai ter que tomar medicamentos depois e você não pode tomar remédio? Nossa. Como que eu vou aplicar uma anestesia em você e eu não vou saber a reação que você vai ter? Você não pode tomar anestesia geral. Ele falou, o máximo que a gente pode arriscar é uma local. Uma anestesia local a gente pode arriscar. Mas uma geral você não pode tomar. Se você tomar, você não volta. Aí eu falei, mas doutor, não vou fazer. Devolve o dinheiro. Ligou no setor financeiro, mandou colocar o dinheiro na minha conta. Saí com ódio do hospital. Que você não tem. Mas ele salvou sua vida. Não fiz. Que imagina, dentro do caixão. A Lili Espada foi no programa. Lembra quando a Lili Espada foi? A Lili Espada foi no programa e eu também fui na clínica dela, do marido dela. Falei, doutor, eu quero fazer a hidrolipo, que é com anestesia local. Aí ele pegou e falou, não, tudo bem, vamos fazer os exames, vamos fazer. Se tem pouquinha gordura, dá pra tirar. Falei, só tem um detalhe, eu tenho a síndrome de Steven Johnson. Não. Eu não vou fazer. Não pude fazer. Você nunca fez nenhuma cirurgia? Não. Não, eu já fiz, há muitos anos atrás, eu fiz de endometriose. E eu coloquei silicone, mas eu coloquei com anestesia local. Nossa, e depois? Que aí você não podia tomar um remédio? Não tomei nenhum remédio, mas não senti nenhuma dor. Foi tranquilo? Não, eu coloquei silicone 2 horas da tarde, 4 horas eu tava na empresa trabalhando. Não tive nada, não senti nada. Nossa, quando eu fiz a minha cirurgia, eu fiz abdominoplastia, coloquei silicone, lipo. Ainda operei pra não engravidar mais. E eu fiz tudo no mesmo dia. Nossa. E fiquei 40 dias de repouso. Meu marido cuidando de mim, que eu não podia nem me mexer, né? Eu ficava assim, ó, eu tombava no sofá e meu marido ia lá, me levantava. E comida na boca. Nossa, meu marido é uma Gente, eu não senti nada com silicone. Eu fiz a cirurgia, desci 2 horas, 2h40 eu tava no quarto. 3 horas eu comecei a infernizar a vida do médico pra me dar alta. Aí ele falou, não aguento mais, vou pra minha mãe. Ele falou, vou dar alta pra essa menina, porque senão... Aí ele, mas a sua mãe vai dirigindo. Eu falei, vai. Mentira, eu que fui dirigindo. Eu tenho uma amiga que saiu do hospital dirigindo. Eu falei, meu Deus, como? E aí deixei minha mãe e fui pra empresa. Eu era gerente de call center. Cheguei na empresa com uma camisa branca bem larga, e todo mundo tava acostumado só me ver de roupa apertadinha. Aí todo mundo, nossa, tia, que camisa horrorosa é essa? Eu falei, ai, tô calor, gente. Ai, hoje tô bem, não, acho que eu tô na menopausa, me deixa. Entendeu? Fui pra minha mesa, fiquei até 10 horas da noite na empresa.
Depois fui pra casa. Gente. Dormi de barriga pra cima. Imagina se dá uma infecção. A pessoa não pode tomar um remédio. Tomando chá, amiga. Chá. Agora os médicos falaram pra eu fazer o tratamento com os olhos. Sim, os olhos. Eu uso muito aqueles óleos da Doterra. Nossa, me ajuda Exatamente muito. esse. Ontem ainda eu tava meio ansiosa e já peguei, eu só passo assim. Então eu vou entrar com a Débora Santos. Amo. Furacão das Vendas. Vou entrar com ela nesse dos olhos e eu vou fazer o tratamento com esses olhos agora. É muito bom. Tem alguns que pode até tomar. Tem uns que não, né? Mas tem alguns da Doterra, é o único que pode, tem uns que pode até tomar. Sim, tem vários da Doterra que você pode tomar. Eu uso no Nicolas pra tirar ansiedade, sabe? Quando ele tá assim, tem prova na escola, essas coisas. Aí eu passo nele. É uma maravilha, eu amo. Sério? É muito bom. E eu também não sou uma pessoa que gosta de tomar remédio. Em casa a gente toma Então, os meus médicos disseram que tá sendo muito estudado esses óleos, né? Sim. E ele falou, pode fazer que o tratamento é eficaz. É eficaz. Quando eu atendia numa sala lá em Ribeirão, eu dividi a sala com uma aromaterapia, né? A Ju. E aí a Ju, a gente fazia parceria. Eu atendia os clientes na constelação, na terapia, e ela na aromaterapia. Cara, o resultado é fantástico. Porque é uma união, né? Sim, imagina, um constelação, a terapia e a aromaterapia. Então as mulheres iam com cheirinho aqui para acalmar, né? Para tomar, para dormir à noite. Colocava lá num negocinho que sai um vaporzinho. Difusor. É. E aí você vê que a gente precisa de ferramentas, né, e profissionais adequados, que tenham conteúdo e tenham a ferramenta certa para poder ajudar essas pessoas para seguir mais tranquilo. Porque não é eu fazer nada. Um exemplo, você falou de vícios. As pessoas, elas terceirizam com vício quando elas não estão cuidando delas. Sim. Ou vai gastar dinheiro comprando demais, ou vai ter vícios sexuais, ou drogas, né, ou cigarro, bebida, ou comer demais. Todos nós terceirizamos. Aí, sabendo disso, canalizo para aquilo que me eleva para o próximo nível, que é o que você fez. Você canalizou tudo aquilo que não te elevava, te deixava num lugar triste, né, com depressão, e agora você está fazendo o quê? Ajudando pessoas, olha só, cuidando de você, né? O tempo todo eu vejo você com esse autocuidado, né, com a sua pele, exercício físico, alimentação, não bebe, não fuma. Então, você está cuidando de você e aí você vai lá e ajuda outras pessoas. Olha, vamos para academia, vamos fazer isso, para de beber. Só a Mary que não quer ir para academia. Vou adorar ela. Abafa, gente. Quando ela vai, eu até vou. Falo assim, Mary, vamos fazer 10 repetições. Aí eu começo 10, 9, 8. Ela já acabei. É que eu sou rápida. Eu sou muito rápida. Eu sou prática, né? Não, mas tem que fazer direitinho para dar efeito. Então. Não dá, né, Tícia? Pois é. Mas aí tudo isso aconteceu e eu me tornei uma comunicadora, uma apresentadora. O primeiro programa foi o Você e Eu, que era muito entre Deus e eu. Foi, inclusive, um nome que eu senti muito no meu coração que Deus me deu. E agora, em março, a gente veio com uma repaginada totalmente, uma pegada de trazer o digital para dentro da TV. Né? Porque hoje a TV, na verdade, ela tá bem esquecida, né? Ninguém mais quer assistir TV hoje. É isso aqui, gente. Ó. Isso aqui é a maior ferramenta que nós temos nas mãos hoje. É o celular. Sim. Todo mundo tem celular. Até criança hoje tem celular. Sim. Então hoje a pegada do Baitice Meneguti é trazer esse digital para dentro da TV. Então eu vou estar falando muito com TikTok, com YouTuber, com influencer. Então eu vou trazer muito esse pessoal, esse conteúdo para dentro de um programa de TV. E vai ser um sucesso, né? Porque vai unir os dois. Você tá canalizando sua energia. Eu tenho certeza que você vai conseguir cada vez mais. Trabalha isso, faça a constelação. Vou fazer, meio, ó. Ela, gente. Faz, canaliza, sabe? Essa sua busca pela sua irmã. Porque hoje você sabe que inconscientemente você busca ela. Sim. Aí você canaliza toda essa sua energia e não tem outro caminho. Você já tá no sucesso, você vai alavancar cada vez mais, com certeza. Obrigada. Eu espero, porque eu tenho muita expectativa na constelação, mas também eu já criei a expectativa nos olhos, porque eu fico pensando assim, se eu me adaptar, eu não vou mais ter que tomar remédio, que é uma coisa que eu não quero mesmo, principalmente para enxaqueca, e foi por isso que eu perguntei para a Meire, por que será que toda vez que a gente tem algo emocional que não tá legal, vem essa enxaqueca? Eu passei agora, nesses últimos dias, 15 dias com enxaqueca.
Porque eu fiquei muito decepcionada com algumas coisas que aconteceram. Então, vem o emocional, vem a enxaqueca. E me disseram que esses óleos Ajuda muito. Para dor de cabeça, eu vou te falar um que ajuda. O Peppermint. É só você aplicar. Assim, ele parece que penetra assim na cabeça da gente. Nossa, eu não tomo mais remédio. E ajuda um monte. Agora você unindo, você fazendo a terapia, fazendo constelação, unindo com os olhos, daqui a pouco você não vai mais precisar de remédio. Porque o remédio, ele trata aquela emoção na hora, né? Ele te tira daquela dor porque ele amortece a dor. Só que ele não tá tratando, você precisa tratar junto, para daí você poder começar seu desmame, poder, né, falar com o seu médico, tirar o remédio também. Só que isso é um processo. Esse processo do desmame eu já comecei. Então. Eu tomava um indutor de sono, um comprimido inteiro, aí eu dividi ele na metade, agora ele já tá um quarto. Então entra com os olhos. Aliás, também. Ontem foi o primeiro dia de um quarto. Parabéns. E eu dormi e sonhei, porque você sabe que quem tem depressão não sonha. Não sonha. E essa noite eu sonhei muito essa noite. Isso é legal, inclusive. Não sei porque ficou na minha cabeça que eu ia falar dela hoje. A gente tem uma amiga que revela os sonhos. Ela estuda muito Vivian. sobre sonhos. Sério? É muito legal. E ela faz um trabalho lindo. Nossa, ela fala Gente, eu tenho o mesmo sonho constantemente. Eu num lugar escuro, feio, correndo atrás da minha irmã e um monte de gente ruim correndo atrás da gente pra pegar a gente. Só que esse lugar tem muito barro e é uma escuridão. E o Thiago tem que me acordar direto. Vou te passar o contato dela, da Vivian. Mas é uma busca, né? Sim. Ela tá buscando a irmã. E tem uma árvore no fundo, onde no sonho eu chamo ela de Ana Paula. Ela tá correndo, tem uma árvore seca, bem seca, mas muito grande, muitos galhos, sabe? E ela corre, mas não sai daquele lugar também. Sim. Tá presa, né, também. Enquanto você não encontra ela, que eu acredito que um dia você vai encontrar ela. Gêmeas e idênticas, não sei porquê, veio no meu coração muito forte isso. Eu acredito que um dia você vai encontrar ela. Eu Mas, acredito. enquanto você não encontra, acolhe ela todos os dias no seu coração, Sim. sabe? Você sabe que eu negava isso? Eu negava isso, eu não acolhia. E aí você sofria mais. Eu culpava ela pelas coisas que aconteciam comigo. E na constelação, quando você posicionar ela, querendo ou não, você sabe, porque a nossa alma, ela sabe o que está acontecendo. Mas a nossa mente, ela fica nos bloqueando. Então, tudo que você, né, falou que você não queria ver ela, na constelação você vai ver como ela está. Porque a sua alma sabe. E você não entende por que você está montando daquele jeito. Mas aquele jeito é como onde ela está. Então, para fazer a constelação, tem que estar bem preparada, né? Que agora que o seu médico falou que você pode fazer, vão marcar mesmo para você fazer. Você vai ver ela, você vai ver sua mãe, você vai ver seu pai, tudo como eles se sentem. Falei, Meire, eu vou ver muita gente da família, porque acho que não vai dar muito certo. Vamos colocar também o abusador, né? Sim. Nossa. É importante para você receber. Os filhos. Isso. Você tem 3 filhos. 3 filhos. Tem que colocar também. Então, assim, você vai sair dali e falar, meu Deus, nunca imaginei. Uma ressignificação, aceitar toda a sua história. E daqui para frente gera um equilíbrio, que esse equilíbrio é invisível. E as coisas começam a fluir, assim, maravilhosamente. Tudo certo no seu lugar. Então, fazer a constelação é isso. É se posicionar, saber quem você é. Onde tem que estar sua mãe, onde tem que estar seu pai, onde tem que estar os seus filhos, onde tem que estar sua irmã. E aí, quando você coloca tudo isso e sabendo o lugar de cada um, isso gera um equilíbrio dentro de você. E não sou eu que vou montar o campo, é você, né? Então, quando você monta, ela é a sua realidade da sua vida. Eu não sou nenhuma adivinha, né? Não. Nós não somos bruxas. Não bate nenhum espírito para contar nada. A gente só vai revelar aquilo que você já sabe o que é. E quando eu estiver falando ali para você, te mostrando, você fala, nossa... É desse jeito mesmo. É o seu sentir. Inconscientemente, você sente aquilo. Você vai, quando você for posicionar, você vai sentir, não, aqui tá bom. Aqui tá bom. E aí você vai de um em um. E aí você sente e a gente consegue interpretar, né? Tem a técnica da interpretação para te passar e te mostrar como que você tá vendo todo mundo, inclusive a sua irmã. Como que você pode acolher, que caminho. E quando a gente fala muito, né, que ali você consegue resolver e realmente fluir. E você vai fluir. E você vai ter problemas novamente? Vai. Sim. Só que você vai estar no adulto e você vai saber
como lidar com esses problemas. Não vai ser mais a Tiziane sofrendo lá, aquela criança que vai lidar com o problema. Ela vai lidar no adulto. Porque senão, quando a gente não tá bem, chega o problema, a gente quer ir pro infantil, a gente quer se esconder do problema, a gente quer... Sim, então, eu sinto isso. Mas é incrível como que o olhar do outro pra gente não é assim. Ontem eu fui contar pro meu marido como que foi lá com os médicos. E aí ele falou assim... Mas eu não consigo enxergar você desse jeito. Para mim, você é meu porto seguro. Para mim, você é uma mulher determinada, decidida. Sim. Eu não te enxergo desse jeito, eu não te vejo desse jeito. Para mim, tipo, se você não estiver aqui, vai me faltar o chão. Aí eu pensando comigo, mas é o contrário, se ele não tiver... Mas assim, eu vejo da forma que ele me vê. O Thiago, ele me apoia tanto. E não é a primeira vez que ele fala isso pra mim. Pra mim, você é meu porto seguro. Teve uma vez que eu falei assim, eu vou te largar, hein? Você cuidado, Thiago, que eu vou te largar. Ele falou, como que você vai me largar se eu não vivo sem você, se você é meu porto seguro? Ai, então, assim, até ali numa hora que a gente tava numa brincadeira, ele ressaltou isso, porque ele falou, eu vejo você... Se você fecha um contrato com uma empresa e aquele contrato mais pra frente ele vem terminar, você já tá atrás de outro, você já tem 3, 4 contratos na manga para você fechar novamente. Você nunca desiste, você quer um carro melhor, você vai lá, você batalha, você consegue. Toda a sua família precisa de ajuda, você vai lá, você ajuda todo mundo. Eu tenho uma prima que a gente se fala muito no olhar, a gente é muito amiga. E assim, ela não deixa ninguém falar de mim. E ela fala, se você for conversar com ela, não tem ninguém que tenha um coração igual o da Rô, ela me chama de Rô. Não tem ninguém que tenha um coração igual o da Rô, porque assim, tudo que ela faz, ela inclui as pessoas que ela ama. Ela me inclui, ela trabalha na prefeitura, eu que levei ela para trabalhar na prefeitura. Então ela fala, a Rô, ela é assim, ela inclui as pessoas que ela ama em tudo que ela faz. Sim. Só que eu não vejo dessa forma, eu não sinto dessa forma. Eu me senti amada. Mas é porque você tá se olhando com um olhar infantil, então. Porque a Tiziane adulta, ela é isso mesmo. Ela resolve os problemas, ela é incrível, ela acolhe a família, entendeu? Só que quando você se olha, você tá se olhando no infantil. Você se olha com esse olhar de quem sofreu, de quem... E aí você vê todos esses problemas que hoje você sente ainda, mas que você já sabe que tem uma solução, que você consegue resolver. E a adulta sabe disso. Então, quando pode ver que tem dias que você tá lá no seu consciente, que você é foda, que você se olha no espelho e você fala, meu, eu sou muito top, eu consigo tudo. E você consegue, você é tudo isso. Tudo mas isso tem dias que você tá... Que aí a gente vem na dor. A gente entra naquela dor e vai pro infantil. Entra no infantil. Porque assim, o infantil, o subconsciente, ele é maior do que o consciente. 95% é o nosso subconsciente. 5% é o consciente. Então, o tempo todo a gente entra lá. Por isso que a maioria das pessoas estão nesse lugar dessa bolha, né? Essa bolha de vítima, de acusar, sendo boazinha. Então, eu sabendo disso, que eu tô no meu subconsciente, eu busco sempre o consciente. Ai, tô triste. Por que eu tô triste? Aí se questionar, fazer pergunta. Por que eu tô triste? Por que eu levantei assim? O que eu preciso fazer? E é nas perguntas que a gente faz pra gente mesmo que a gente vai pro nosso adulto. E é na hora. Tem uma ferramenta que eu gosto muito de passar, que é assim, ó. Quando a pessoa tá, ai, tô com medo, ai, não sei se vai dar certo. Para e fala assim, eu sou adulta ou sou criança? Eu sou adulta ou sou criança? Vai fazendo essa pergunta o tempo todo. Aí na hora você fala, sou adulto, porque a mente, ela sabe que nós somos adultos. Ó, você falando isso, esses dias eu recebi uma proposta para fazer uma apresentação da minha empresa para uma empresa que fica no México, nos Estados Unidos, na Colômbia e mais um outro país que eu não lembro. Ninguém falava português. Aí meu marido falou assim, e como que você vai fazer? Eu falei, eu vou fazer a apresentação. E aí eu pedi pra Juliana fazer a apresentação pra mim. Sim. Só que a Juliana entendeu que lá eles pediram pra eu falar da minha empresa, falar de mim, falar da minha empresa, das minhas experiências, da minha formação. Aí quando eu fui falar de mim, eu coloquei qual que é meu hobby. Eles perguntaram. Aí eu coloquei lá, amo musculação, corrida e bike. A Juliana foi e colocou uma foto de shortinho. Eu não abri a apresentação, mandei direto pro CEO da empresa, pros gringos. E aí fui fazer a apresentação. Aí começamos ele pegou e falou assim, olha, se você quiser compartilhar com a gente, ou a gente pode compartilhar com vocês. Eu falei, antes eu só vou fazer um overview antes da apresentação, porque depois não vai dar tempo. Aí fiz o overview e tal, eu falava mais com a mexicana, que eu entendia mais, mas eu fiquei muito no Google esses dias, no Google Tradutor, então eu conseguia até que me sair bem ali no inglês, sabe? Aí eu
CEO lá da outra empresa coloca, eu olho a foto de shortinho. Aí eu falei, não acredito que ela colocou uma foto de shortinho. Não. E não era nem para ter foto, porque é uma apresentação comercial. Sim. Pois eu fiquei na pose. Primeira foto era eu no computador, aquela foto lá, sabe, toda, né, sofisticada, executiva. Falei da minha formação. Na hora que foi falar do meu hobby, eu falei, bom, a própria foto já mostra, né? Sou apaixonada por vida saudável, por musculação, por corrida. Não bebo, não fumo, porque eu acredito que cuidar da saúde... Ter uma vida saudável é você ter saúde. Se eu tenho saúde, eu tenho disposição para eu trabalhar. Se eu não tenho saúde, falei, por isso que está a foto para ilustrar. E já fui para a experiência, não dei nem tempo nesse detalhe. E já fui para a experiência. Aí na hora que eu terminei tudo, os 4, Tice, parabéns, não só pela apresentação, pelas experiências, por todo o seu currículo, mas pela linda mulher que você é. E a gente foi pesquisar, a gente descobriu que você tem um programa. Eu falei, tem. Ele, por que você não falou? Eu falei, porque é uma coisa que não atrapalha no meu trabalho. Eu sou engenheira da computação, né? Eu falei, ser apresentadora não atrapalha no meu trabalho, porque eu gravo à noite, eu faço todos os meus conteúdos no final de semana. Aí eles, mas a gente adorou, porque a gente quer esse tipo mesmo de pessoa para estar trabalhando com a gente, para expandir o nome da empresa e tal. É a minha cara lá no chão, né? Porque a foto de shortinho continuava ali na tela. Aí eu agradeci, tudo, terminei, aí eu... Meu Deus, eu liguei pro meu marido e falei, e aí, como que foi, amor? Aí eu ligando pro meu marido, subindo as mensagens no meu celular. Tice, parabéns, todo mundo da empresa adorou a sua apresentação e a gente quer que você comece a trabalhar com a gente já na primeira semana de março. Eu falei, Thiago, eu acabei de fazer, já tô aprovada. Eles adoraram, eles querem meu serviço e tal. Aí o Thiago, como que foi? Eu falei, eu vou mandar a apresentação pra você. Eu mandei o Thiago, de short. Falei, amor, aí eu... Mandei pra Juliana de volta, falei, olha, mantenha essa apresentação, mas tira a foto do shortinho, você vai que tem que usar de novo. Mas assim, ali eu percebi como eu fui forte. Eu não sabia inglês, eu consegui fazer uma reunião que cada um falava uma língua, na verdade. Eu falava a língua em espanhol, eu respondia também em inglês. Eu consegui olhar aquela foto e ter um olhar e falar, não é porque eu tô de shortinho que eu não tenho autoridade, que eu não tenho credibilidade. Sim. Isso não tira em nenhum momento a minha experiência, a profissional que eu sou. E fui até o final e fui firme. Em nenhum momento eu descredibilizei a foto ou os meus hobbies. E deu tudo certo, graças a Deus. Saiu de letra, o adulto. O adulto é assim. Se fosse no infantil, ela ia falar, ai meu Deus, e agora? Ai, eles não vão me ver como profissional. Nesse momento você ia se bloquear. E você pegou e falou, não, eu sou adulta, vou falar aqui. E é sobre isso. Quando a gente sabe a nossa identidade, né, você sabe que você é uma mulher casada, que você tem autonomia financeira, que você tem sexualidade, você é uma mãe, né, teve filhos, então você sabe que você é uma adulta. É isso. É o que diferencia uma criança de um adulto, é isso. É saber que eu posso, eu sou potente. Criança é o quê? O que é criança? Criança não consegue. Ela fica perdida, ela precisa de cuidados, né? A criança ela tem que ser direcionada, ela não consegue fazer sozinha. Então, toda vez que a gente tá fazendo coisas extraordinárias, é o momento que a gente fala, estou no meu adulto. Acho que eu preciso fazer mais coisas extraordinárias. Isso aí, já tá fazendo. Ô, Tice, eu quero te agradecer, tá? Por você ter vindo aqui no Pode Constelar e contar a sua história, que é linda. E assim, acredito que foi um alerta para muitas pessoas, né? A gente falou da sua história, falou da sua superação, de tudo que você está fazendo hoje, assim, mas acredito que tem muito mais história, né? Aí para contar. Mas eu quero te agradecer por você ter participado do nosso pod, que Deus te abençoe sempre. Amém. Pode contar comigo, você sabe que estamos juntas, tá? Com certeza. Se você precisar, nós temos coisas aí para fazer, né? Então... que o que você precisar também do Pode Constelar, né? Da constelação, terapia, nós estamos aqui. Foi uma honra, realmente. A sua história é linda, linda, linda. Eu tenho certeza que essa história ela já te fez crescer muito e que ela vai te trazer muito mais. Ela é a sua história, ela é o seu combustível. Tem um porquê dessa história existir para você. E não tenho dúvidas do amor de Deus sobre a sua vida, sua história, né? Quantas vezes Ele já mandou anjos para te salvar. Sim. Foi uma honra, foi um prazer ter você aqui. Eu tenho muita gratidão por tudo que você tem feito, né? Pela gente também, né? Aqui do Pod.
E obrigada por ter vindo, ter aceitado o nosso convite. E pode voltar, a gente quer saber mais história. Mas, olha, foi a primeira vez que eu contei. Ninguém sabia o meu nome. Gente, quantas lives que eu já fiz que o pessoal perguntava. Teve uma vez que tinha 3.000 pessoas na minha live, te perguntaram tanto. Aí meu assessor falou assim, Tícia, fala logo. Eu falei, não vou falar. É uma exclusividade. E hoje mas é porque eu me senti muito à vontade de falar. E também nunca falei da minha história com tantos detalhes como eu falei hoje aqui. Então, assim, foi muito bom. Eu que agradeço vocês. Eu era louca pra vir aqui no Pod, gente. Já tava na cara da Meire. Não foi no Pod, eu ia falando. Mas vocês também, que precisar de mim, do programa. Eu sempre levo a Meire lá no programa, não só como convidada para falar do Pod, mas também, às vezes, quando eu percebo que tem um convidado que tem a necessidade da gente ter uma terapeuta do lado, eu convido a Meire para estar lá, porque a gente tem que cuidar de quem a gente também está ali no palco com a gente, né? Então, eu gosto de ter esse cuidado. Acho que você já foi umas 3 vezes, né, amiga? 3 ou 4 vezes no meu programa, né? A gente já veio até desfilar lá. Já desfilou, gente, diretamente de Milão, lá no programa. A gente foi com a Marcela, né? Também, o primeiro programa, porque ela tinha acabado de ter câncer. Sim, e eu falei, não, a presença da Meire vai ser muito importante de ter uma terapeuta ali no palco junto com ela, que ela vai se sentir mais segura para falar da história dela, e era muito recente, né? Sim, foi bem bonito. Então, eu que agradeço, muito obrigada. Vocês também podem contar comigo, porque vocês precisarem. Eu sempre falo, Meire, me marca lá no Pod, vou compartilhar, me manda o link, sempre tô curtindo, sempre assisto. A da Milka eu já assisti 1000 vezes, gente, porque eu achei a história, o podcast dela pra mim é o top de você, o top 10 do Pode Constelar. Pra mim é o com a Milka, não desmerecendo os outros, todos são lindos, mas é que a história dela também é muito forte, muito bonita. E obrigada, e vocês também, muito bem-vindas no Baitíssima Nebut, com certeza. Obrigada. Na TV Barueri, gente. Obrigada, gente. Um beijo, fica com Deus. Gente. Beijo. Até a próxima.